A administração está em nosso dia a dia. É a ciência que sistematiza e gerencia negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Os profissionais de administração estão em hospitais, comércios, indústrias, empresas. Todas elas empregam milhares de pessoas e transformam a realidade do planeta. Profissionais que, com competência e ética, podem contar com um conselho forte e atuante. Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do profissional de administração, contribuindo com o desenvolvimento do país. É a missão do Conselho Regional de Administração de Goiás. Mas essa tarefa não é de hoje. No estado de Goiás, essa história começou lá em 1963, com a implantação do primeiro curso superior de administração na Universidade Católica de Goiás. No Brasil, a história começa em 9 de setembro de 1965, quando a profissão é regulamentada pela Lei 4769. E assim, também foram criados os Conselhos Federal e Regionais de Administração, que juntos formam o sistema CFA-CRAs. A atuação do CRA a partir de 92, ele esteve mais presente perante a sociedade, perante os empresários, na administração pública, e isso fez com que até que houvesse aí uma expansão do número de faculdades, de instituições de ensino em Goiás. Mas o CRA de Goiás teve assim uma força muito grande na história da administração, seja ela pública, seja ela privada. Tá? Por uma importância que o CRA de Goiás impulsionou, nesse sentido, assim, fazendo com que a sociedade reconhecesse essa profissão tão importante para o mercado, seja da iniciativa privada ou da administração pública. O Conselho Regional de Administração de Goiás, assim como os 27 conselhos regionais, são responsáveis pelo registro e fiscalização da profissão nos estados. Com essa inscrição no CRA, o profissional está legalmente habilitado para exercer a ciência. Tecnólogos, técnicos de nível médio, mestres e doutores em administração também podem solicitar o registro profissional, mas a atuação é restrita ao campo de formação. O CRA Goiás atingiu uma das suas principais metas, uma sede digna para a profissão, que representasse o administrador com orgulho e tivesse sempre as portas abertas para o profissional de administração. As ações eram destaque para o CRA, que trabalhou de maneira incansável para promover a profissão, com conhecimento e qualificação. O CRA de Goiás sempre teve responsabilidade com os administradores de todo o estado e por isso estabeleceu seccionais em cidades estratégicas para atender bem o administrador. Para a melhoria profissional foi investido muito em cursos e desenvolvimento do conhecimento, como a realização dos maiores eventos científicos da América Latina, entre eles o Fórum Internacional de Administração, o 5º Congresso de Administração do Mercosul, o 13º Encontro Latino-Americano de Administração, o 15º Encontro Brasileiro de Administração e diversos outros eventos de cunho educacional e de aperfeiçoamento profissional, como o Expo ADM, Enato, Engade e Eprocard. Fizemos um Embra 98 em Goiânia, maior Embra realizado, até hoje. Eu falo isso sem modéstia nenhuma, tá? Mas em 2001 com FIA, mais de 4.000 pessoas, aí veio o Conamerco, que é da OLA, veio o ENLA, que é da OLA. Fizemos todos os eventos, seja do sistema CFA-CRA, mas também da OLA, Organização Latino-Americana de Administração, que eu fui o vice-presidente dela. Profissionais que são apaixonados pela profissão. Gosto demais dessa profissão. Tem algo dentro de mim, um compromisso que eu tenho, mas dentro de mim um compromisso assumido lá há muito tempo, da década lá de 80 aproximadamente. Só eu sei, E por isso que é a minha motivação. Ser administrador é motivo de orgulho. E esse orgulho aumenta com atuações importantes do CRA para a valorização da profissão, como a inclusão do administrador como vocal nas juntas comerciais,
no Conselho Administrativo Tributário de Goiás e no Conselho Fiscal Tributário de Goiânia. Ter o administrador em postos de tomada de decisão é valorizar a profissão. Além dessas conquistas, o CRA também conseguiu a criação do cargo de administrador nas prefeituras e câmaras municipais de diversas cidades do estado. Incluiu o Dia do Administrador no calendário cívico-cultural do país, no estado de Goiás e em diversos municípios goianos. Também proporcionou a inclusão do administrador para assinar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Hoje, o CRA de Goiás tem credibilidade perante a categoria e a sociedade, o que motivou o incremento significativo no aumento dos números de registros de pessoas físicas e jurídicas. O Conselho Regional de Administração de Goiás trabalha, pensa e valoriza o administrador. O Conselho já realizou muito e vai continuar realizando ainda mais, porque vive verdadeiramente a administração. Ser administrador é ser CRA. CRA Goiás defendendo e valorizando o administrador. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje fazendo mais esse evento realizado pelo CRA de Goiás. Quero agradecer aqui a cada um que está participando do nosso convidado especial dessa live. Essa palestra é direcionada aos profissionais de administração, empresários, professores, acadêmicos e faz parte do nosso projeto Educação Continuada para 2025. Agora, quero convidar você que está aí participando aqui desse evento, ative aí embaixo o sininho. Com esse procedimento, você passa a receber convites especiais dos nossos próximos eventos. Quero convidar você também para seguir, curtir as nossas redes sociais. Hoje, o CRA de Goiás presenteia a categoria com mais uma mega palestra, que tem como tema Gestão 5.0, a integração entre tecnologia humanizada e resultados exponenciais. A Gestão 5.0 marca uma evolução paradigmática na administração, transcendendo a pura digitalização da indústria 4.0 para recolocar o ser humano no centro da estratégia corporativa. Nesse novo cenário, ferramentas avançadas como inteligência artificial e a Big Data deixam de ser vistas como ameaças de substituição e passam a atuar como copilotos de produtividade, automatizando processos repetitivos e liberando o capital intelectual para a criatividade e a tomada de decisão complexa. Essa palestra será apresentada pelo administrador Gessimar Martins. Ele é empresário, escritor, professor, pesquisador e também consultor educacional. Ele é mestre em educação, licenciado em pedagogia, cursando MBA em Inteligência Artificial para Negócios na AGTU. E também é membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Senador Canedo. Ele também ministra formações a professores com foco em metodologias ativas e também inteligência artificial. Após essa breve apresentação do nosso convidado, professor e administrador palestrante Gessimar, quero desejar a todos um excelente evento, passando agora a palavra a ele. Está com você a bola da vez, Gessimar. Boa tarde a todos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês nesta tarde de hoje. Quero agradecer ao convite do meu grande amigo aí, Samuel Albernaz. Muito obrigado, viu, Samuel, pelo convite. É uma satisfação imensa sempre estar aqui no Conselho Regional de Administração, contribuindo, trazendo um pouco do conhecimento, um pouco da experiência que a gente tem vivido aí ao longo desses últimos anos. Então, é uma satisfação muito grande, fico muito grato pelo convite. Bom, para vocês que não me conhecem, eu sou o professor administrador Gessimar Martins e hoje eu vou estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre esse tema, né, Gestão 5.0. Deixa eu colocar o slide aqui para vocês irem acompanhando.
Bom, esse é o nosso tema, a Gestão 5.0, a integração entre tecnologia humanizada e resultados exponenciais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e eu quero dizer para você o seguinte, eu não vou trazer aqui conceitos, algo mais assim técnico. Eu quero provocar de fato uma reflexão em você que já é gestor, já é administrador, ou você que é estudante também aí do curso de administração, ou das áreas da administração. Eu quero provocar essa reflexão em você, né? Mudar esse mindset para entender um pouquinho o que seria essa gestão 5.0 e principalmente essa questão, né? Integração entre tecnologia humanizada. Como assim, Gersimar? Tecnologia não é software, hardware, essas coisas. A gente vai entender que no contexto que nós estamos, essa mudança, né, de mindset, essa mudança de conceito, ela é primordial para o gestor do século XXI. Então, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar aqui brevemente para você. Então, como eu mencionei, né, meu nome é Gersimar Martins, eu sou bacharel em administração, sou registrado no Conselho Regional de Administração aqui do estado de Goiás. Sou também licenciado em Pedagogia, tenho especialização em Inovação em Mídias Interativas, fiz um mestrado em Educação e nessa visão, nessa mudança que está acontecendo de forma muito rápida, comecei nesse ano de 2025 um mestrado também em Inteligência Artificial para Negócios nos Estados Unidos e eu vou falar uma coisa para você. Antes eu pensava que eu sabia mexer na inteligência artificial. Depois que eu comecei esse mestrado aqui lá, eu falei, gente, eu não sei nada desse negócio. E cada dia a gente está aprendendo muito mais. Atuação profissional, hoje eu atuo muito dentro da área da educação, então eu sou consultor educacional, sou professor universitário, sou entusiasta em metodologias ativas e inteligência artificial também, sou representante do Conselho Regional de Administração aqui na minha cidade, e sou membro aí do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Senador Canedo. Então, isso aqui é um resumo, né, da minha formação, da minha atuação profissional, para vocês me conhecerem um pouquinho mais. E deixa eu saber uma coisa aqui, de onde que vocês estão falando? Vai colocando no chat aqui, deixa eu ir acompanhando aí para ver da onde que nós temos pessoas participando aqui nessa tarde de hoje. Então coloca no chat aí, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, se você é estudante, se você já é profissional, já é gestor, deixa eu saber aí com quem que eu estou falando aqui, né? A gente está nesse bate-papo hoje, mesmo que virtualmente, a tecnologia nos possibilita isso, essa facilidade. Então, muitas pessoas estão no conforto da sua casa e a gente está aí conectados remotamente aqui através da tecnologia. Então, muito bom. Vai colocando aí, deixa eu ir acompanhando para ver de onde que tem pessoas participando aqui nessa tarde de hoje. E para a gente poder começar a falar um pouquinho aqui sobre esse contexto, né, da educação, da gestão 5.0, da tecnologia humanizada, é muito importante a gente entender principalmente esse contexto da velocidade da mudança. Então, antes, né, no século passado, as coisas de uma revolução industrial para outra tinha um lapso de tempo ali muito grande. Cada revolução, a gente percebe lá dentro da administração que esse período foi encurtando. Então, o que antes levava ali 20, 30 anos para poder ter uma revolução, hoje essa revolução às vezes acontece de uma semana para outra. Então, nós estamos muito rápido, muito avançados em questão de tecnologia. E aí, falando dessa velocidade de mudança, como mencionei, o que antes demorava muito tempo, falando aqui principalmente em inteligência artificial, foram apenas 2 meses que levou para o ChatGPT atingir 100 milhões de usuários. Outras redes sociais, outras plataformas, se você for pesquisar um pouco mais, você vai ver que levavam ali 2 anos, 3 anos, 6 meses, 1 ano, e o ChatGPT que hoje está aqui, ó, na palma da mão, se a gente pegar o celular, está na nossa palma da mão, hoje o fácil acesso foi algo muito rápido. E tenho certeza que se surgir uma outra tecnologia, pode ser que seja muito mais rápido essa inserção, essa possibilidade de atingir um número maior de pessoas de forma muito mais rápida. E quando eu trago essa questão da velocidade da mudança,
nós precisamos entender que, falando de gestão 5.0, falando de tecnologia, a tecnologia ela não pede licença. A questão não é se vamos usar, mas como nós vamos usar. E aí, falando aqui com você, gestor ou futuro gestor, esse é o grande ponto. Não é querer pensar assim, eu não vou usar tecnologia porque eu não usava há 10 anos, há 20 anos atrás. Gestores que estão há mais tempo no mercado. Mas a grande questão é, como que eu vou utilizar essa gestão? E principalmente se você é estudante, você está começando agora a sua carreira profissional, esse é o grande foco que você tem que ter aqui e que eu vou colocar para você aí refletir um pouco aqui durante essa nossa jornada, esses próximos aí 40 minutos mais ou menos, nós vamos estar juntos aqui. Não é se nós vamos utilizar a questão do ChatGPT, que em 2 meses atingiu 100 milhões de usuários, mas a grande questão é como que nós vamos utilizar essa tecnologia de forma humanizada dentro das empresas, dentro das organizações que nós estamos inseridos e que nós estamos trabalhando atualmente. Então, isso é o grande ponto aqui que nós precisamos começar a refletir. E quando eu falo de tecnologia, principalmente, muitas pessoas perguntam, Gersimar, mas como que eu aprendo isso? Como que eu consigo entender? Como que eu consigo colocar essas tecnologias de fato dentro da minha atuação profissional? Primeiro ponto é que hoje eu quero até parabenizar vocês que estão aqui participando dessa live ao vivo aqui agora, porque vocês estão nessa busca de conhecimento, estão buscando entender novos conceitos, entender novos cenários dentro da gestão, dentro da administração. E eu falo sempre isso para os meus estudantes lá na graduação, lá no ensino técnico ou nas lives, nos eventos que eu participo. É primordial para você entender do que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo e você estar preparado para essa nova realidade, é simplesmente isso, você buscar conhecimento constantemente. Algo que você talvez aprendeu há 1 ano atrás, talvez hoje já não serve para muita coisa mais, porque atualizou muito rápido. E quando eu falo assim, principalmente de tecnologia, de inteligência artificial, recentemente eu participei da Campus Party em Goiânia e teve um evento muito top lá dentro, que era a Ethos IA, falando sobre inteligência artificial e a ética, né? Como que elas se encontram, como trabalhar essa questão. Porque um grande dilema que nós temos hoje, principalmente dentro da gestão, dentro da sala de aula, é esse. Como que eu vou colocar a inteligência artificial, como que eu vou utilizar? Lembra lá do primeiro slide? Não é se nós vamos utilizar, mas como nós vamos utilizar. E aí o principal ponto aqui é, de fato, essa questão ética. É eu saber desses avanços tecnológicos, é eu entender esse novo cenário e, de fato, eu começar a utilizar, saber como utilizar isso dentro do meu contexto. Então, sempre a dica que eu falo para todos os meus alunos, os profissionais, as empresas que eu atendo, é isso. Busque estar atualizado dentro do que está acontecendo no mercado. Se nós queremos falar de gestão 5.0, se nós queremos falar sobre tecnologia, sobre humanização dentro das empresas, nós precisamos entender de fato o que está acontecendo e como eu vou utilizar isso dentro da minha gestão. Então, por isso, hoje, né, você está participando aqui de uma live, mas sempre que você tem essas oportunidades, online ou presencial, eu falo para você, participe, porque você vai estar sempre atualizado. E aí, quando a gente traz, então, essa questão, né, ou seja, da máquina ao humano, a gente está falando de tecnologia, né, o tema que eu coloquei na minha palestra, uma tecnologia humanizada. Como que eu vou entender, vou sair dessa questão da máquina para o humano, ou seja, para transformar isso em algo mais humanizado. Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar, lá na indústria 3.0, qual que era o principal foco dela? A automação. Então, ou seja, o foco era na máquina. Se eu conseguisse automatizar o processo com a máquina, eu iria ter uma produção muito mais rápida, muito mais eficiente e os resultados com certeza iriam surgir. Depois dessa indústria 3.0 veio a indústria 4.0, ou seja, o foco estava aqui agora na digitalização, ou seja, eram os dados. Peter Drucker tem até uma frase, né, que ele fala isso, se você não consegue medir, ou seja, se você não tem dados, você não consegue analisar, você não consegue ter resultados dentro da empresa. E o grande ponto é
era esse, né? A indústria 4.0. Você digitalizar todos os processos, você ter dados, você ter métricas, ou seja, você ter KPIs, né? Termos chiques utilizados aí, mas de fato indicadores, e para ter indicadores eu preciso de dados, que de fato iria me nortear dentro da minha gestão como que eu iria crescer o meu negócio. Então isso era muito importante. E aí depois, então, dentro desse contexto de indústria, aí a gente começa a pensar o seguinte: não é mais só automação, não é mais só digitalização. O processo hoje acontece com a tecnologia muito fácil, muito rápido, mas eu tenho que entender de pessoas, eu tenho que entender muito mais hoje de gestão, que aí é o que eu trago aqui com o tema, né? Gestão 5.0, que é a personalização e o propósito ao qual você está inserido. Ou seja, é foco no humano, é foco na pessoa que está desenvolvendo. A máquina por si só, você fazendo manutenção regular, você coloca ela para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas como que está sendo a gestão eficiente dentro desse processo de gestão aqui, da sua organização? Esse é o grande dilema e o grande ponto que a gente tem que começar a entender e a refletir. Porque isso aqui existe o que eu falo que é o equilíbrio vital para você conseguir ter um gerenciamento, ou seja, ter uma gestão de forma muito mais eficaz e que vá trazer resultados mais positivos para a sua organização. O primeiro ponto que a gente tem que entender nesse equilíbrio vital que eu falo aqui é, de fato, o high-tech, ou seja, eu tenho que ter, de fato, alta tecnologia, porque se eu for querer fazer tudo de forma manual, tudo de forma braçal, igual lá na indústria 1.0, 2.0, eu sei que será muito mais difícil escalar o meu negócio. Será muito mais difícil eu ter uma produção em larga escala. Então, por isso, alta tecnologia, hoje ela não é opcional, ela é essencial dentro de qualquer processo. Então, ou seja, tudo que nós vamos fazer, se a gente quer ter uma gestão mais rápida, uma gestão mais eficiente, com resultados na palma da mão muito mais rápido, eu tenho que ter uma alta tecnologia envolvida. Ou seja, Big Data, inteligência artificial, que é a nova tendência, escala global, tudo está ligado dentro dessas high-techs, ou seja, dentro dessas altas tecnologias que nós temos à nossa disposição para fazer a gestão do nosso negócio. Só que aí, o grande ponto aqui é, eu tenho alta tecnologia, eu tenho ferramentas, eu tenho máquinas que conseguem uma produção muito rápida. Mas e aí vocês perguntam, Gersmar, aonde que está o equilíbrio vital dessa fase de gestão agora, principalmente dessa gestão 5.0? Eu falo que agora são as high touch, ou seja, o alto contato que nós temos dentro da gestão. Principalmente empatia. Então, a máquina não consegue ter empatia com o ser humano que está ali operando ou controlando ela. Eu preciso também ter uma concepção, ou seja, um conceito muito bem definido de ética, o que é certo, o que é errado eu fazer dentro da minha gestão, principalmente quando a gente fala desse contexto hoje do uso da inteligência artificial. Igual lá eu comentei no início, não é se eu uso a IA, não é se eu tenho ela ali no meu dia a dia, na minha utilização para tudo que eu vou fazer, mas é como que eu vou utilizar essa inteligência artificial, como que eu vou utilizar esses novos recursos, essas novas tecnologias dentro da minha gestão. Então, isso é o ponto principal aqui de atenção. Então, ou seja, eu tenho que entender qual o limite da ética dentro dessa tecnologia para poder transformar o meu processo de gestão num processo com mais resultados ali, que vai realmente conseguir trazer um ponto positivo para o meu negócio. E um outro ponto seria, de fato, a criatividade. Ou seja, se eu estou falando em high touch, né, ou seja, alto contato, né, conexão entre as pessoas, esse é o grande ponto. A inteligência artificial, por exemplo, ela consegue me trazer, consegue me gerar coisas muito rápido, ideias, né, insights muito rápidos. Mas o ponto de criatividade, esse aqui, a IA, por exemplo, pode até me dar essa ideia rápido, mas a criatividade ela vai surgir das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Então, ou seja, por isso que é muito importante dentro do meu contexto da gestão eu ter esse equilíbrio. Ou seja, alta tecnologia, né, high-techs, mas também ter o equilíbrio ali com
essa conexão, esse contato, né, o high touch ali dentro da minha gestão. Então, ou seja, isso tem que estar equilibrado. Eu não posso dar um foco muito grande lá na tecnologia, querer usar só tecnologia de ponta, a última geração da tecnologia, mas esquecer dessa parte humana dentro da minha gestão. Então, esse é um ponto primordial que eu tenho que ter aí de análise mesmo, né, de conhecer um pouco mais como que está sendo feito a minha gestão. E aí, dentro desse dilema, a gente falando então de tecnologia de fim para meio. Porque o que acontece aqui, que eu sempre gosto de reforçar isso. Muitas das vezes a gente pensa que a tecnologia que surge, toda a automação que existe, ela é o fim do processo. Mas, na verdade, nós temos que começar a trazer essa tecnologia, a trazer todos esses recursos como o meio, ou seja, o balizador ali dentro da minha gestão. E aí, quando eu estou falando, então, de fato, de sair do fim para o meio, ou seja, o como eu vou utilizar, aí eu posso dividir aqui em 3 pontos essenciais. O primeiro deles é a decisão data drive, né? que seria a questão de gestão de dados. Então, ou seja, é o fim do achismo. Eu preciso parar de pensar assim, eu acho que vai ser assim, eu acho que dessa forma vai dar certo. Então, eu tenho que entender que, principalmente, né, que hoje eu estou falando, né, acredito que a maior parte dos participantes são administradores ou são estudantes de administração, é que o administrador aqui, o gestor, ele deve usar esses dados que ele tem para poder prever cenários, não apenas analisar o passado. Porque muitas das vezes eu vejo algumas instituições, algumas empresas, alguns empresários que eu converso bastante, ou que eu atendo principalmente, e eles querem ter esses dados para analisar o passado. Ou seja, o que eu já consegui fazer até aqui hoje? Qual que é meu resultado? Qual que é meu indicador até aqui hoje? Mas o que adianta você pensar nessa possibilidade de crescimento se você analisa só o que você já fez? Você tem que ter essa visão de prever esses novos cenários. Igual eu tinha mencionado, algum tempo atrás, né, nas gerações, nas indústrias anteriores, na indústria 1.0, 2.0, 3.0, nós tínhamos ali um período de tempo muito grande de uma para a outra. E hoje o que é mais importante que a gente percebe é o tempo está cada vez mais reduzindo. Então, ou seja, o que antes era 50 anos para acontecer uma transformação, uma revolução industrial, hoje, em um ano, a gente muda completamente. Daqui a um ano você vai observar aqui, nossa, aquilo que eu utilizava o ano passado, que eu usei em 2024, agora no fim de 2005 já mudou completamente. Eu já nem utilizo mais. Então, ou seja, se eu não conseguir utilizar tudo aquilo que eu já tenho de informações, tudo aquilo que eu já tenho de dados, para tomar decisões futuras, eu tenho certeza que o negócio vai estar estagnado. Ou seja, não vai ter uma projeção de crescimento tão grande porque eu fiquei analisando apenas os indicadores que já foram. Mas, com base nisso, o que eu posso conseguir crescer dentro do meu negócio? Um outro ponto aqui que é muito importante que eu trago para vocês é essa questão da hiperpersonalização. Então, ou seja, quando a gente fala em usar inteligência artificial, por exemplo, para tratar cada cliente como único em escala massiva. Ou seja, até pouco tempo atrás, se eu quisesse atender todos os meus clientes de forma individual, eu precisaria de um grande call center para estar ali o tempo todo no telefone, atendendo as ligações, atendendo os clientes, fazendo um pedido, tirando uma dúvida, passando uma informação. Hoje, isso é notório que muitas empresas já utilizam, que é, eu automatizo todo o meu sistema, eu tenho inteligência artificial embutida, essa inteligência artificial, né, os agentes de IA já foram programados e eles conseguem ali saber tudo que a minha empresa faz, até prever esses cenários futuros com base nos dados que já tem, e a hiperpersonalização, ou seja, sempre que um cliente tem uma dúvida diferente, ela consegue buscar em todo o meu banco de dados alguma informação para dar uma resposta. Gismar, vai ser 100% preciso? Não. O agente de IA, principalmente, você tem que testar, ele vai recebendo novas informações para ir adaptando ali de acordo com a demanda, de acordo com as necessidades que ele vai surgindo. Mas a grande questão é, hoje eu preciso utilizar essa tecnologia,
principalmente para dar essa atenção e conseguir dar um retorno, dar um suporte cada vez mais rápido também. E aí um outro ponto muito importante é essa questão da automação do burocrático, ou seja, liberar o intelecto humano de tarefas repetitivas para focar em estratégia. O grande ponto central aqui, gente, é exatamente esse que eu quero convidar você para poder refletir. O que eu faço hoje dentro da empresa é algo repetitivo? É alguma coisa burocrática, né, que eu tenho que ficar ali fazendo e eu faço a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias? Se nós estamos falando em educação 5.0 e eu quero utilizar a tecnologia como um fator de melhoria da minha gestão, de escalar melhor no meu negócio, eu tenho que entender isso. Se algo que está acontecendo é repetitivo, é algo mais técnico, é algo mais burocrático, por que eu não posso colocar tecnologia ao meu favor para conseguir fazer todo o gerenciamento, toda a execução destas atividades que são mais repetitivas, que está ali no dia a dia, para deixar mais tempo livre para aquela pessoa conseguir pensar, ser mais criativa, ter novas ideias, conseguir analisar principalmente os dados que eu já tenho para poder prever novos cenários, criar novos produtos, criar novos serviços. Então, enquanto eu tenho uma pessoa de fato ali focada em fazer uma tarefa repetitiva, eu poderia, com a tecnologia hoje, tendo essa tecnologia, né, como meio, transformar essa pessoa em alguém que vai conseguir me trazer um resultado muito mais estratégico, muito melhor ao curto, médio e longo prazo. Então, a grande questão é essa. Falando de tecnologia de fim para meio, mapeia todos os meus processos, identifica o que eu faço que é mais repetitivo e coloca a tecnologia, coloca a inteligência artificial, coloca esses novos recursos que eu tenho hoje para poder tomar conta dessas atividades e aí as pessoas de fato, ou seja, o ser humano, que é o único que consegue pensar de forma mais inteligente. A inteligência artificial ela só é um algoritmo, né, que tem um monte de informações e analisa e cria com base naquilo que ela já tem. O ser humano ele vai conseguir pensar de fato de forma mais estratégica. E quando a gente está falando então dessa questão de mais estratégica, a gente tem que lembrar de algo que a gente fala muito dentro da administração, que são as hard skills ou as soft skills, né? Sempre tem esse contexto. Nós precisamos conseguir desenvolver hard skills e soft skills. Só para a gente recapitular um pouquinho aqui, o que seria essas hard skills? Aquela pessoa que tem uma experiência no assunto, aquela pessoa que tem conhecimentos matemáticos, né? Uma memória mais técnica, essas habilidades técnicas de fato. Então, ou seja, vamos pensar aqui, hard skills é aquela pessoa que tem uma habilidade técnica muito boa em fazer uma atividade, no contexto que a gente viu no último slide aqui, que é uma atividade mais técnica, mais repetitiva. Então, ou seja, ela tem de fato uma habilidade muito técnica de executar uma atividade. Quando nós falamos em soft skills, nós estamos pensando no seguinte: resolução de problemas, colaboração, curiosidade, criatividade. Isso é o que até agora a gestão 4.0 falava que era preciso diferenciar e você desenvolver essas duas habilidades, né? Tanto as hard quanto as soft skills. Então, isso era algo extremamente importante. E aí a grande questão aqui é: se hoje eu tenho recursos tecnológicos, eu tenho ferramentas que conseguem fazer esse trabalho mais técnico para mim, o que acontece? As soft skills são as novas hard skills. Então, ou seja, eu preciso ter a habilidade técnica de desenvolver, igual a gente viu, empatia, ética, criatividade, de forma a trazer isso para ser algo técnico. Por quê? A tecnologia vai me gerar qualquer dado, qualquer informação que eu quiser, quando ela for bem projetada, quando ela for bem treinada para isso. Então, o principal ponto é o que a IA não consegue copiar hoje do ser humano para que ele possa, de fato, transformar essas soft skills nas próprias hard skills dele. Olha só, eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês poderem compreender um pouquinho esse contexto que eu estou falando aqui. Primeiramente, o julgamento ético. Então, ou seja, eu saber o que de fato
pode e o que que não pode dentro da minha organização, dentro da gestão que eu estou conduzindo, dentro do meu processo de liderança dentro da empresa. Então eu tenho que julgar, isso realmente é ético? Isso aqui não é ético? Por que que eu falo isso? Hoje, quando a gente fala principalmente de uso da inteligência artificial para tudo, seja dentro da gestão, seja dentro da universidade, seja no meu dia a dia, eu quero fazer uma postagem aqui no meu Instagram, no meu TikTok, eu vou lá na inteligência artificial e peço para ela gerar uma informação, eu transformo isso no contexto ali, né, no formato que vai ser postado, mas aí o grande dilema é, quando você lê o que a IA cria para você, você fala, ela é muito convincente, porque ela é um algoritmo que está projetada para pegar uma informação, te apresentar de forma convincente para você acreditar que aquilo é verdade. Hoje fala muito, né, em fake news e tudo mais. Não estou falando, gente, que utilizar a inteligência artificial é errado, muito pelo contrário. Hoje eu utilizo praticamente todos os dias como um processo auxiliar dentro da minha área de gestão, em tudo que eu faço. A grande questão aqui é, eu tenho que ter o conhecimento mínimo ali para poder ler aquilo que a inteligência artificial está me entregando e analisar. Isso aqui está certo? Porque se eu só uso a ferramenta para copiar e colar, é igual a gente já falava alguns anos atrás. A pessoa está só dando Ctrl+C, Ctrl+V lá do Google, do Wikipedia. Então, ou seja, isso era ético? Não era. Da mesma forma hoje, com o uso desses recursos, dessas novas tecnologias, eu tenho que ter essa concepção. Será que é certo eu utilizar simplesmente para copiar e colar? Ou seja, para promptear a ferramenta ao meu favor, ou estou utilizando ela como ferramenta de apoio dentro da minha gestão? Esse é o grande ponto, é o grande fato que a gente tem que analisar. Um segundo ponto aqui, né, dessa questão, né, do que a IA não copia, é de fato essa conexão emocional e humana. Então, ou seja, mesmo que hoje você está conversando ali com o ChatGPT, com o Gemini, com várias outras IA generativas, né, de geração de texto, imagem e tudo mais, mesmo que pareça que você está falando com a inteligência artificial, ela está entendendo você, ela está te respondendo, ela está conversando com você, mas essa conexão emocional, essa conexão humana, ela não acontece ali dentro da inteligência artificial. É só um algoritmo, um texto muito bem elaborado para você acreditar fielmente que aquilo é exatamente o que você precisava. Mas por que que isso acontece? Porque é exatamente o que você perguntou. Então a ferramenta ela vai conseguir gerar isso para você, mas essa habilidade, né, essas soft skills da conexão entre pessoas, isso jamais uma inteligência artificial ou qualquer recurso tecnológico vai conseguir substituir dentro da sua atuação, dentro da sua liderança, dentro do seu processo de gestão, quando você está envolvido ali com mais pessoas. Um outro ponto importante seria, de fato, essa liderança inspiradora. Então, ou seja, é aquele líder que inspira, de fato, a sua equipe. Então, o que o meu líder, o que eu como líder estou fazendo dentro da empresa, dentro da gestão, para que outras pessoas olhem para o meu trabalho e falem assim, eu quero ser igual àquela pessoa. Isso é o grande ponto, ou seja, a liderança inspiradora é você inspirar outras pessoas através do que você faz, ou seja, através da sua forma de atuação, através dos resultados que você consegue ter, e você sempre vai estar inspirando outras pessoas. Então, isso é inegável e a inteligência artificial, por exemplo, ela não consegue copiar isso. E o ponto mais primordial para mim aqui, inovação disruptiva. Mas os recursos tecnológicos, a IA principalmente que eu estou falando aqui, você deve se perguntar, mas ela consegue criar coisas muito rápidos. Ela até consegue criar. Mas quando a gente fala em inovação disruptiva, ela pode até te dar uma ideia, te dar um insight ali do que você pode fazer. Mas quem é que faz? Se você dá o comando, a própria IA ela vai criar e vai gerar tudo para você? Ela vai conseguir ir lá no mercado, vai colocar aquilo em execução, vai fazer aquilo dar resultado? Não vai. Nós precisamos de uma pessoa, precisamos de um ser humano para ir lá e realmente inovar, fazer uma adaptação, fazer uma transformação naquilo que o mercado está desenvolvendo ali, entregando em forma de produto, em forma de serviço para a sociedade. Então, ou seja, a inteligência artificial ela não vai conseguir de fato aqui ainda, e eu acredito que nunca,
copiar principalmente esse desenvolvimento das soft skills, ou seja, as habilidades emocionais, as habilidades de conexão que as pessoas têm. Então, quando eu falo aqui de gestão 5.0, é exatamente ao entender esse ponto principal. A inteligência artificial jamais vai conseguir copiar o que o ser humano consegue fazer de melhor. Isso é inegável e nunca vai acontecer. Então, dentro desse cenário, qual que é o novo DNA do administrador 5.0? Eu falo aqui que você que é administrador, você que já é gestor, você que é estudante, né, da área de gestão, o primeiro ponto que nós temos que entender é essa questão do letramento digital. Ou seja, eu até mostrei no início da apresentação que recentemente eu participei de um evento falando sobre inteligência artificial e ética dentro do contexto da gestão, dentro da educação e tudo mais. O grande ponto do letramento digital é eu estar preparado, eu entender esse novo cenário e buscar sempre conhecimentos atualizados sobre o assunto. Então, quando eu estou falando em letramento digital, a gente está falando de tecnologia, não é só questão de programação, entender como que faz uma programação, como que o algoritmo funciona, mas é entender qual que é o impacto estratégico dessa tecnologia dentro do meu processo de gestão. Então, esse é o fator primordial para a minha atuação, né, profissional aí como gestor. Um outro item aqui, né, do DNA do administrador é eu entender essa questão de inteligência emocional. Gente, isso aqui nunca fez tanto sentido igual faz na atualidade em que nós estamos vivendo, principalmente com o avanço da tecnologia. Por quê? Quando a gente fala de inteligência emocional, a questão de saber, né, gerir ansiedades, conflitos, a questão da motivação da nossa própria equipe, dos nossos próprios liderados ali, nesses tempos atuais, isso aqui é primordial, ou seja, entender as pessoas, entender o sentimento das pessoas e saber fazer essa conexão é o que vai diferenciar um gestor, diferenciar um administrador que está ali dentro de uma empresa para as novas demandas do próprio mercado. Então, ou seja, ter esse conhecimento, entender de pessoas, entender de inteligência emocional é um fator, não é nem primordial, mas é essencial hoje dentro da gestão. Outro ponto aqui do DNA que eu trago para vocês é a questão do lifelong learning, ou seja, a capacidade de desaprender velhos métodos e reaprender novos métodos mais ágeis. Aquela questão, né, o lifelong learning, aprender ao longo da vida. Então, eu não posso pensar que, eu fiz uma graduação, eu fiz um MBA, eu fiz um mestrado e está pronto. Eu posso parar por aqui porque eu já tenho todo o conhecimento. Hoje, principalmente, com o avanço muito mais rápido das coisas, eu tenho que estar constantemente atualizado, constantemente preparado para as novas situações de mercado. Então, por isso é muito importante esse aprendizado contínuo. E o mais importante do DNA do administrador 5.0 que eu trago aqui para você é essa questão da visão sistêmica, ou seja, eu conseguir conectar pontos que a inteligência artificial isolada, né, ela sozinha, não consegue enxergar. Ou seja, se você entendeu até aqui agora o que eu estou falando, o principal ponto é como que está acontecendo a conexão entre pessoas dentro da organização. Por isso que no tema da minha palestra eu falo sobre a tecnologia humanizada, que é eu ter os recursos dentro da empresa e não é se eu devo utilizar, mas como eu devo utilizar isso junto com a minha equipe para poder ter um desenvolvimento e ter uma gestão 5.0, uma gestão cada vez mais eficiente, resultados cada vez mais exponenciais. E aí a grande questão, a tecnologia ela é o motor, mas o administrador é o piloto. Não tem como você fazer uma gestão 5.0, você fazer uma gestão ali, um processo de liderança, se você ter a tecnologia ao seu favor dentro da empresa, mas se você não conseguir conduzir, ou seja, você não conseguir pilotar aquela empresa naquele processo de gestão que você está inserido para poder alcançar resultados exponenciais. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra. A tecnologia ela é extremamente importante, mas o fato da gestão, como que você atua como gestor, como líder, é o que vai fazer a diferença total daqui a alguns anos dentro da sua organização. Tem uma frase de Peter Drucker, né, que eu gosto muito, que ele fala aqui, a única coisa que sabemos sobre o futuro é que ele será diferente.
Então, a grande questão falando sobre essa integração entre tecnologia humanizada para resultados exponenciais do gestor 5.0 é: não acredite que o que você já tem hoje vai te levar aonde você almeja daqui 5, 10, 20 anos. A tecnologia que nós temos, ela é só um recurso, ou seja, é só um meio que nós temos hoje dentro da nossa gestão. Mas o que vai transformar a sua gestão de 4.0 para 5.0 é você entender de pessoas, é você conseguir entender a realidade do seu mercado, do seu negócio, do seu cliente e transformar essa tecnologia em uma ferramenta de apoio, ter as pessoas alinhadas com a sua cultura estratégica dentro da organização para você conseguir atingir novos resultados, novos objetivos de crescimento, principalmente. Então, ou seja, tudo que nós sabemos hoje, pode ter certeza que amanhã vai ter alguma mudança, né? É o que o Peter Drucker fala. O que nós sabemos sobre o futuro é que ele vai ser totalmente diferente do que nós temos hoje. E hoje nós falamos nessa educação 5.0. Pode ser que agora em 2026 a gente já tenha algo novo e a gente consiga falar numa gestão 6.0 também. Então isso é algo que está sempre em constante transformação. Não tem como a gente negar isso daqui. Bom, pessoal, quero agradecer vocês, né? A gente está chegando aí já quase 40 minutos aqui de palestra. Eu sei que se a gente for falar de tecnologia, se a gente for falar sobre gestão, sobre esses novos recursos, nós temos muito assunto. Mas o que eu falei lá no início para vocês era esse contexto. Eu queria provocar um ponto de reflexão aí na sua mente para você pensar: tudo que eu estou fazendo hoje é algo que está transformando a minha gestão e possibilitando, né, ou seja, levando o meu negócio, a minha gestão para o próximo nível? Todo o recurso tecnológico que eu tenho hoje, ele é muito bem utilizado, mas como que está a integração do ser humano? Ou seja, essa tecnologia, ela é humanizada? A minha gestão é humanizada? Esses são os pontos que a gente precisa principalmente refletir hoje para poder conseguir alavancar, né, e tornar esses resultados exponenciais. Quero agradecer aqui novamente, né, ao Samuel Bernaz, ao Conselho Regional de Administração do Estado de Goiás, e me colocar aí à disposição, né? Eu deixo aqui para vocês as minhas redes sociais, né? Tem o meu site, tem meu Instagram, @gersimarmartins. Vão lá, me sigam lá. Eu sempre estou postando muito conteúdo falando sobre inteligência artificial, sobre educação corporativa, sobre gestão, sobre educação. E vai ser um prazer poder conectar com vocês e contribuir aí, trazer sempre atualidades que eu estou percebendo, que eu estou vivenciando dentro do processo de gestão também. Quero agradecer a presença de todos vocês, desejar aí um ótimo final de semana, um bom final de ano, né? Nós estamos concluindo 2025 e a gente se vê aí em uma próxima oportunidade. Samuel Bernaz, muito obrigado pelo convite e devolvo a palavra ao senhor. E aí, gostaram da palestra? Eu gostei muito, estou muito feliz, pois o CRA de Goiás promoveu mais um evento de alta relevância para os profissionais de administração, empresários e acadêmicos. Quero agradecer aqui o nosso convidado especial dessa palestra, o administrador Gessimar Martins, pela apresentação da mesma e o compartilhamento de informações muito importantes para todos nós. Nossa gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, presenteando com essa live. Muito obrigado, professor Gessimar. Agora, quero convidar você aí que participou desse evento para ativar o sininho e passar a receber os nossos convites das próximas palestras. Aproveito também esse momento ímpar para agradecer os conselheiros, diretores, colaboradores que dedicam o seu tempo e experiência fazendo do CRA de Goiás uma referência nacional. Agradeço também aqui aos profissionais de administração pelo apoio e pela confiança. Um abraço fraternal, até o nosso próximo evento, se Deus quiser, desejando um 2026 de muita paz, felicidade e muito sucesso para todos. Até lá!